O Pink e Avon é marca de ralé? Gente, ai, que assunto divertido que a gente vai tratar hoje. Eu tô acompanhando essa polêmica da Granado desde o início dela, né? Desde o momento aonde uma influenciadora resolveu fazer um comentário a partir de uma live que rolou de promoções da Granado, uma live que parece que as pessoas ficaram um pouco frustradas, porque numa live, menina, quem diria, né, numa live que é exatamente, né, uma forma de venda utilizada para promoções, né, de grandes descontos, que não é o mesmo desconto que você dá normalmente, né? É um momento onde se ganha mais no volume, né? Onde as marcas elas vão dar realmente promoções mais agressivas, né? Uma influenciadora não gostou que as pessoas acharam pouco o desconto que foi dado. E aí fez um comentário. Fez um comentário que pode ter sido no auge de um momento de frustração, de tristeza, de não ter gostado do que viu. Só que aí a gente tem que lembrar que a gente, como influenciadora, a gente precisa ter um pouco de frieza na hora de falar algumas coisas. Numa hora de dar raiva, realmente, a gente pode falar muitas coisas muito chatas, mas acaba que o problema é que a gente vai ser julgada a partir disso, né? E aí foi isso que aconteceu. Essa influenciadora comentou coisas que não são muito legais, para dizer o mínimo. E aí a Granada acabou curtindo esse comentário. E aí a treta toda rolou, por quê? Primeiro, que vieram perguntar pra Granada se a Granada concordava com aquilo. E depois foram também em cima da influenciadora, falando, querida, você realmente tá falando isso que você tá falando aqui, né? E aí até então eu tava só assistindo aqui de longe. Mas não sei se vocês sabem, gente, além de aquariano, eu sou do Xangô, né? Ah, menina, aí tem umas coisas que me pega. Uma coisa que me pega especificamente é injustiça. E aí, injustiça principalmente se utilizando de uma coisinha que eu já falei aqui algumas vezes para vocês, que chama assédio jurídico. Que é você se utilizar da justiça ou da ameaça da justiça para fazer as pessoas não poderem dar as opiniões. Porque é aquela história, né? Opinião, tá aí, a internet tá aí para você dar a opinião que você quiser sobre o que você quiser. Obviamente que no Brasil existe censura prévia, né? Então ninguém pode censurar ninguém antes de uma coisa ir pro ar. E depois você tem que se responsabilizar, sim, pelas coisas que você fala. Então todo mundo tem total direito de depois entrar com um processo e pedir judicialmente, né? Criminalmente até, para que uma pessoa se retrate, se a pessoa realmente tirou de contexto alguma coisa, se a pessoa imputou um crime a outra, né, ou falou alguma coisa. O problema é quando a gente se posiciona de uma forma e depois não banca o nosso posicionamento, né? E aí, o que se faz muito hoje em dia na internet é se utilizar de outros mecanismos para poder abafar ou afogar o direito das pessoas de comentar em cima de uma coisa que você publicamente comentou. Né? Você publicamente teve um posicionamento, e aí as pessoas elas podem se sentir ofendidas com aquele seu posicionamento, e aí a partir disso fazerem um outro comentário em cima. E aí, não sei se você, que teve todo o direito e a liberdade de expressão de poder se posicionar, pode se utilizar da justiça e até da questão da diferença financeira de você para uma outra pessoa, de você ter acesso a um advogado e outra pessoa talvez não ter, ou ela ter medo de ser processada juridicamente, se utilizar disso para poder abafar a maneira como a outra pessoa pode falar. E outra coisa também que as pessoas gostam de usar hoje em dia é o direito de imagem, né? Como se um jornal que vai fazer vai fazer uma reportagem sobre você, ele precisasse ter o seu direito de imagem para mostrar você envolvida numa notícia, né? Bem, e aí quando eu vejo uma situação de justiça assim, isso me pega um pouco. Porque eu acho que todo mundo tem direito de errar. Vocês sabem muito bem como eu sou uma pessoa que tende a ser muito mais equilibrada até do que vocês gostariam aqui nesse canal, né? Eu tendo a ser uma pessoa que dá muito direito das pessoas errarem, né? Que não tem essa questão, até quando as pessoas fazem merda.
Eu acho que tem gente que faz merda. Eu acho que a gente, às vezes, fala mais do que deveria. Eu acho que a gente, às vezes, se posiciona de formas que não são muito justas, né? Não são muito corretas. E a gente tem o direito de falar, caramba, errei. Nossa, realmente, falei uma coisa que depois eu acho que não era bem por aí, né? Realmente, acho que aqui eu me passei, acho que aqui não sei o quê. É tudo certo, acontece. Acontece, super. Né? O problema é quando a gente não consegue assumir essas coisas. E aí a gente entra nesse lugar da pessoa querer se utilizar. Desculpa, eu já tô dando aqui um textão no início, porque depois eu quero que vocês só vejam. Depois eu sinto um pouco que as pessoas elas tendem a se utilizar desse poder jurídico que elas têm para poder coagir as outras pessoas. E aí que o negócio me pega um pouco. Me pega um pouco. Eu fico, poxa, será que é justo? A pessoa falou o que ela quis, depois ela não quis ouvir? Não quis chegar e falar assim, putz, caguei no pau, porra, não era bem por aí. E ameaçar a pessoa criminalmente, assim, de calúnia e difamação. Quando a calúnia e difamação ela depende de ter havido uma calúnia ou uma difamação, né? Então eu acho que... E não é exatamente uma pessoa pequena. Não é uma micro-influenciadora que tiraram lá do interior, do não sei onde. Não, é uma pessoa com uma carreira, né? Uma pessoa pública. Uma pessoa que se propõe a ser uma pessoa pública. Então, eu vou mostrar esse caso aqui. E já aviso que se as pessoas que foram ameaçadas não têm dinheiro para pagar advogado, eu tenho. E que notificação extrajudicial não me apavora. Então eu já diria para você, caso você queira me mandar uma notificação, poupe seu tempo. Entre direto com o processo. Que aí a gente... Porque eu vou dificultar ao máximo, aqui nesse vídeo, você ter qualquer tipo de argumento que não seja o meu direito da liberdade de expressão de poder discordar do que você falou. E eu acho que é justo com as pessoas poderem discordar de algo que você se posicionou publicamente. Eu acho que é justo. Eu acho que é do direito delas fazer isso. Então eu vou dificultar ao máximo aqui você poder usar qualquer outro tipo de argumento para que você possa entrar diretamente com o processo contra mim. Tá? E lembrando que sempre falamos nesse canal aqui que entrar com o processo é fácil, o difícil é ganhar. E no final, quando perde, você tem que pagar o custo do outro. Então, sabe aquela história? Não precisava nem ter dinheiro para pagar um advogado. Porque no final, eu acho que você vai acabar tendo que pagar o advogado de todo mundo que vai ter que usar, se você, caso realmente queira entrar com processo com as pessoas. E já deixo bem claro aqui, explícito, para começar já o meu processo de defesa jurídica, que eu discordo de qualquer tipo de xingamento, de exposição da vida pessoal, de hate, de qualquer campanha de hate, de falar mal, não sei o quê, mas as pessoas têm direito de discordar do que foi falado aqui. E isso não é hate, isso não é jogar ódio. Até porque, se eu acho que existe um hate bem explícito, é no comentário que foi feito. Pode ter sido tirado de contexto, pode ter sido feito num momento de muita frustração, o que eu entendo, pode ter sido feito num momento muito chateada, mas ainda assim é um texto de cunho profundamente agressivo. E aí a gente vai ver o que o juiz vai achar. Tá? Então tá bom. E a partir daí nós vamos assistir esse vídeo enquanto eu faço o meu babyliss. Tá bom? Então tá bom, então. Já deu o contexto, né? O primeiro vídeo é da Feve Nunes, que vai estar aqui contando pra gente um pouco dessa história. Oi, amor, tudo bom? Menina, eu tô até com a cara amassada que eu tô deitada aqui o dia inteiro. Mas acabou de cair uma fofoca aqui no meu colo. A microblogger que tá tentando crescer, ela precisa ter juízo na cabeça, meu bem. Ela precisa ter trava na língua, nos dedos. Ela não pode comentar o que ela pensa o tempo inteiro. Tem que criar fake. Igual a Ju. Eu tô brincando, pelo amor de Deus. Olha aí um exemplo do que não ser na internet.
Parece que tava rolando Semana da Granada e aí o público começou a pedir, pelo amor de Deus, joga um cupom de desconto no nosso peito, manda uma promoção, qualquer negócio pra gente querer comprar, que a gente quer comprar os produtos novos, mas a gente quer uma promoção. Avalie o que a microblogger comentou. Misericórdia, Deus, eu sou... Posso ler junto com vocês? Aí vamos ver se... já dei o contexto aqui, porque eu acho que, de novo, né? Vamos lá, se defender. Eu vou dar o contexto aqui, né? Essa pessoa estava participando dessa live, né? Já trabalhou, não sei nem se trabalhou com essa empresa, tudo mais. Era uma live de descontos, obviamente, era uma live de venda, que também tinha especialistas ali ensinando coisas e tudo mais. E as pessoas da live ficaram muito frustradas com que os descontos eram descontos normais de qualquer outro dia e não descontos especiais para quem estava na live. Muito justo do público ficar chateado com isso, tá? E a pessoa comentou o seguinte: espero que a Granado mude seu público urgentemente. Aí aqui a gente vai ter que fazer uma análise sintática, né? Esta pessoa está direcionando esse comentário ao público que estava nesta live, para deixar bem contextualizado, para ninguém poder dizer que a gente está tirando de contexto aqui, tá? E eu, formado em comunicação social, acho que eu sei português. Então eu acho que a gente vai conseguir destrinchar aqui o comentário. A Granada é uma marca premium. Tá. Eles não deveriam ter feito tanta promoção. Tá? E aí, realmente, vocês vão ver que a promoção, muitas vezes, ela é utilizada para marcas de categorias ali que normalmente não são de luxo. Dificilmente você vai ver uma marca de luxo fazendo promoções muito agressivas. Inclusive, marcas de luxo, muitas vezes, não estão em outlets, e quando estão em outlets, estão com coisas muito específicas, né? Você vai ver que, por exemplo, você vai no outlet de uma Prada da vida, que você nunca vai ver as bolsas clássicas da Prada. Você nunca vai ver bolsas que são realmente... mais flagships assim, da empresa. Você vai ver bolsas que muitas vezes têm linhas específicas para outlet, tá? Então, ainda assim, por quê? Porque a promoção muitas vezes cria na cabeça da pessoa e realmente ensina ao público que só vale comprar aquilo ali na hora da promoção. E aí é por isso que marca como a Whippin, que a gente inclusive já falou isso aqui no último vídeo, coloca sempre os seus produtos em promoção. Por quê? Quando o público é sensível ao preço, o luxo nem sempre o público é sensível ao preço. Até porque o preço faz parte do posicionamento. O preço não só é uma lógica completamente invertida, né? Enquanto uma marca ela faz algo para um público sensível ao preço e aí o preço vai fazer aquela pessoa comprar ou não. Então, o preço, quando o público é sensível ao preço, isso quer dizer que os outros atributos da marca, o branding, a qualidade, o produto, a utilização, o funcionamento, todos os outros atributos, eles têm menos força de venda do que o preço. Porque o preço ele é proibitivo caso a pessoa não perceba que é um preço baixo ou realmente que R$1 a mais, R$1 a menos vai fazer muita diferença para aquela pessoa, né? Diferente da lógica do luxo, que independente da função, do estilo, de quem fez, do branding, etc., o preço também faz parte do branding da marca. Então, o fato de você... Uma Hermès, né? Se você for comprar uma Birkin da Hermès, a peça vale R$500 mil, assim, como material, talvez não. Mas o preço diferencia aquela bolsa, por quê? Você, pelo fato de ter bala na agulha para conseguir pagar aquilo, também valoriza a bolsa. Então é uma lógica completamente diferente. Tá certo? Completamente diferente. Então é por isso que aqui ela está trazendo uma análise que faz sentido, tá? Se a Granado quer se posicionar como uma marca premium, talvez fazer muitas promoções não faça muito sentido. Agora, eu não sei se a Granado realmente é uma marca premium. Se a gente for colocar ali numa escala
de marcas de beleza premium, talvez a Granado esteja ali para um público BC, né? Com um aspiracional de um público A, com certeza, ali eu acho que é uma marca que realmente circula muito bem ali num público A. Tanto que você vê a L'Occitane mesmo, ela tem a L'Occitane, como é que é o nome? L'Occitane Brasil e a outra L'Occitane. Uma muito mais cara do que a outra, porque os posicionamentos são diferentes, né? Então, assim, se você for colocar numa lista ali, a Granado talvez não esteja. A Granado vende até em mercado, né? Não sei se é um posicionamento, um lugar luxo. Obviamente que vende em mercados mais caros, sim, mas chega a vender em mercado. Você não vai ver uma marca de luxo ou até uma marca mais cara sendo vendida tanto em mercado, né? Então, a gente está ali falando de uma marca que tem um público classe média, com certeza, mas não é uma marca caríssima, nem uma marca direcionada ao luxo. Comparado às outras marcas que ela traz aqui, pode até ser que a Granado se posicione um pouco acima mesmo. E aí aqui a gente está falando de posicionamento de mercado para públicos diferentes, tá? Eles não deveriam ter feito tanta promoção. Isso acabou atraindo um público We-Pink, da Virgínia. Só gente pobre e mal educada. Aí aqui a gente sai do universo da análise demográfica de público para um universo de adjetivação de forma bastante depreciativa de um público, tá? Porque aqui a gente está chamando, não está falando de assim, um público de uma renda de tal e tal, não sei o quê. Um público mais sensível ao preço. O público isso ou aquilo. Não, aqui a gente está falando de uma ofensa. E aqui, desculpa, você pode dizer que está fora de contexto, você pode dizer que você não foi muito bem compreendida, que aqui não foi bem isso que você falou, mas aqui eu acho que está preto no branco. Um público We-Pink, só gente pobre e mal educada. Aqui não tem o que contextualizar, aqui não tem o que não entender, aqui não tem nada. Aqui tem uma ofensa direta. Aqui não é uma qualificação do público. Até porque, se você vai qualificar um público inteiro entre um público sem renda e um público mal educado, existe aqui uma qualificação que é, no mínimo, elitista e preconceituosa. Assim, no mínimo. É difícil? E aí você pode. Vamos lá, o que o juiz vai achar. Vamos ver o que o juiz, lendo isso aqui, vai discordar que isso aqui não é uma tentativa direta de ofender um público. Tá? Mas é minha liberdade de expressão. Tá super livre. Como tá super livre também das pessoas discordarem e acharem que isso aqui é uma ofensa direta. Tá? Tá bom. Então, aqui estamos criando... Vamos criar aqui um diagrama. Diagrama de Venn. Né? Público We-Pink, público mal educado, público pobre estão ali. Né? We-Pink, pobre e mal educado. Mas não tô falando mal do público da We-Pink. Então, você tá falando o quê, amor? O céu é azul. Não, mas eu não tô falando que o céu é azul. Poxa, mas é o que tá escrito aqui, o céu é azul. Um público da We-Pink, da Virgínia. Só gente pobre e mal educada. Eu não consigo... Em que momento... Bomba de fumaça. Não é isso que eu tava falando. Poxa, mas é isso que tá aqui. Mas e o contexto? Não tem contexto no mundo que mude o entendimento da frase. Isso acabou atraindo um público We-Pink da Virgínia. Só gente pobre e mal educada. Estou chateada, fiquei muito frustrada, arrasou. Mas o seu sentimento não muda o fato de que você falou que o público da We-Pink e da Virgínia é só gente pobre e mal educada. Tudo certo até agora? Tudo certo, né? Que não dá valor para dicas tão preciosas que os experts de perfumaria deram em todas as lives, principalmente a última. Aí aqui você vê realmente, claramente, que ela estava muito frustrada com a situação. Porque talvez o público estivesse buscando realmente a live para promoções, enquanto ela, que deve ser uma pessoa rica, que não tem sensibilidade a preço, ou que tanto faz para ela, comprar um treco rico, ou não sei o que, etc. Não sei. Pode ser que para ela incomodou muito. E imagino do lado dela, ela querendo lá ver o que os especialistas estavam falando, ver um monte de gente reclamando. Que saco. Talvez tenha sido um erro da marca de ter não feito promoções suficientes, ou talvez não ter feito um curso específico dos especialistas ali falando, e não misturado com venda.
Também não sei se é o que a marca estava buscando. Talvez a marca estivesse buscando vender. Tudo certo. E acontece, gente. Erros de estratégia, talvez não ter criado uma expectativa, até porque, pelo que eu entendi, vi muita gente falando que a Granada todo ano faz isso, né? Então criou-se uma expectativa que foi frustrada. E acontece. E tudo certo. E ela também tem todo o direito de estar frustrada, de ter tentado assistir uma live, ou que parece que as lives foram canceladas, a promoção foi cancelada, não sei. Ela pode se sentir, tem todo o direito de se sentir frustrada de não terem conseguido continuar porque o público reclamou muito. E aqui, obviamente, de novo, todo mundo tem direito de errar, ela fez num momento de cabeça quente, sabe? Fez num momento onde, pô, tava puta, e aí não gostou do que aconteceu e realmente fez esse comentário, se passou. Que desculpa, não tem como dizer que não se passou. Ou, tudo certo, fala assim, não, é isso aqui que eu acho mesmo, aí banca. Ah, porque não dá pra dizer que tirou de contexto, não tem outro contexto, tá aqui a opinião. O que vai fazer, a diferença que dá pra passar daqui é, concordo com isso mesmo, um bando de pobre e mal educado, vou usar exatamente as palavras que ela tá usando para não dizer também que eu não tô colocando palavra na boca dela, tá? Um bando de pobre mal educado, que é o que tá escrito aqui. Eu acho isso mesmo e banco o que eu tô falando. Ou, pô, gente, tava chateada num momento que não tem nada a ver, sabe? Perdão. Me passei, desculpa. Aprendi tanta coisa, comprei um perfume que eu queria há um tempão na última live e os pobres tudo lá, de novo. Isso aqui é uma análise etimológica, né, antropológica do público? Acho que não. Acho que isso aqui é uma ofensa. Não sei, vamos ver o que o juiz vai achar. Se eu for processada, vamos ver o que o juiz vai achar. Eu não sei você, advogada aí da pessoa, eu sinto que o juiz vai achar que isso aqui é uma tentativa de uma ofensa. Sinto, mas vamos deixar na mão do juiz. Aprendi tanta coisa, comprei um perfume, não sei o que, e os pobres tudo lá, aparecendo um monte de mendigo cobrando promoção. Eu não sei aqui se a palavra mendigo costuma ser utilizada realmente nesses estudos de público, né? Ou se aqui existia um contexto um pouco mais positivo da palavra mendigo. Eu não sei se existe algum contexto positivo da palavra mendigo, deve ter, né? Ou um contexto assim mais respeitoso, não sei, né? Não sei se se existem palavras assim que talvez delas próprias, né? A ontologia da palavra talvez seja ofensiva. Vamos ver. Seu juiz, o senhor que está assistindo esse vídeo agora, o que o senhor acha? Conta aí pra gente. Um monte de mendigo cobrando promoção. Deveriam comprar Avon e Wipink. E aí, vamos lembrar que aqui é matemática básica e português, tá? Público Wipink, Virgínia, público pobre e mal educado. Deveriam comprar Avon e Wipink? Avon e Wipink, né? E ali, um aditivo, né? Adição e Wipink. Se o público que parecia um mendigo cobrando promoção deveria comprar Avon e Wipink, e o Wipink, público pobre e mal educado, o público Avon, da onde se pode, né, concluir, público Avon, também pobre e mal educado, é o mesmo público. Público Avon, público mendigo cobrando promoção. Né? Tá. Deveriam comprar Avon e Wipink, não Granado. Enfim. Espero que a Granado acabe com essas promoções bizarras e comece a fazer uma limpa no público. Quer dizer, por favor, Granado, tire esse público. Não vou usar nenhuma palavra que não foi usada aqui. Tire esse público pobre e mal educado do seu público. Por favor, não venda para esse público. E aí eu volto lá no início. Espero que a Granado mude seu público urgentemente. Comece a fazer uma limpa no público. Ou então, até acabar com as lives para não atrair mais público ralé. Então, daqui, desse texto, eu acho que uma criança
recém-alfabetizada, que já tem uma capacidade, que já é uma alfabetizada funcional, que não precisa nem prestar Enem para entender aqui, é uma pessoa que está afirmando, e aqui eu não vou botar palavras na sua boca, porque isso está aqui, seu juiz, o que você acha? Né? O público da Granado é um público... o público que chegou na live da Granado é um público Avon e WePink, um público pobre e mal educado, mendigo, cobrando promoção, um público ralé. Tomara que esse público seja limpo em breve do público da Granado. Usei todas as palavras que estão aqui, não coloquei nenhuma palavra na sua boca e também não tirei de contexto. Tá feita a análise do comentário. De novo, vou repetir aqui. Sim, vou fazer 2 repetições importantes. Acho que essa pessoa merece ser queimada em praça pública, não sei o quê? Não. Ela pode ser questionada e criticada pelo que ela escreveu? Com certeza. Porque assim como ela tem assegurada pela Constituição o direito da liberdade de expressão, as pessoas também têm. Né? E caso as pessoas... E as pessoas têm o direito de ofender ela de volta? Não. Não. Tem o direito de falar que ela merece apanhar na rua? Não, isso é crime. Tem o direito de falar que ela merece não sei o quê? Não. Tem o direito de discordar e achar um absurdo o que ela falou? Tem. Tem super. Tem o direito de falar, você está sendo elitista? Tem. Tem o direito de cobrar que as marcas não trabalhem mais com você? Tem. Tem super. Não é, seu juiz? O que o senhor acha? Eu acho que o senhor vai concordar comigo. Né? Então tá. Teu filho, eu sou teu filho. Um monte de mendigo cobrando. Sim, esqueci. Uma coisa que eu falei que eu ia repetir também, eu falei que ia repetir 2 coisas, né? Primeiro é que eu não tô aqui para dar hate em ninguém, mas a gente tem todo o direito de dizer que não concorda com isso aqui que foi falado. E a segunda coisa é que todo mundo tem o direito de errar. E tem o direito de falar, me passei, foi mal. Super. Promoção. Deveria comprar Avon e WePink, não Granado. Pelo amor de Deus, menina Raíssa, você é uma microblogger que tá tentando crescer na internet, pelo amor de Deus. Você pode pensar isso, mas pensa aí na tua cara. Não fala isso. Sabe por quê? Às vezes você não quer trabalhar com o WePink e com a Avon. Você acha que você é superior, o seu nível está acima. Até porque é uma coisa que me veio aqui na cabeça. A Granado não é marca de sabonete, menina? Eu acho que o público da Granado não é público A e B, não. Eu acho que é o mesmo público da Avon e da WePink, não é não? Eu não sei. Às vezes você não tá almejando trabalhar com o Avon e o WePink e estava tentando engrandecer a Granado. Mas eu vou te falar um negócio. Quando você começa a falar mal de outras marcas, você começa a sujar o seu nome. E as grandes marcas não gostam de se associar com pessoas que têm um nome sujo. Ai, mas eu tava defendendo a Granado porque eu só quero trabalhar com... Shiseido. A Shiseido batalhou muito para conseguir o nome dela, entendeu? Então ela não vai querer alguém que esteja com o nome mais sujo que pau de galinheiro. Eu não tô dizendo que o seu nome tá mais sujo que pau de galinheiro, tá? Foi um deslize que você cometeu aí, que agora você precisa urgentemente falar, gente, errei, fui moleca, errei, nossa, eu tive um pensamento aqui. Aqui, ó, ela falando a mesma coisa que eu falei, que pode ter sido um deslize, gente. Pô, é um pensamento elitista que eu acho que talvez que ela tenha que se refletir ali um pouco, pensar, sabe aquelas coisas tipo assim, pelo menos pensa na tua casa, né? Não é uma coisa que fala de forma pública, até porque é isso, nenhuma marca aceitaria trabalhar com uma pessoa que fala um negócio desse publicamente, não aceitaria. Não aceitaria. Não precisa ser muito esperto para saber isso. Pode ter sido um deslize num momento de descontrole emocional. Tudo certo. Acontece. Pô, me passei. Né? É isso. Pra mim só tem 2 caminhos. O caminho de eu falei e concordo, ou falei e discordo, foi mal.
Mas que pensamento burro. Porque se você continuar nessa postura aí que você tá, curtindo comentáriozinho de indireta, Esse é o de que, eu problema. penso isso aí. Que aí tem muita gente falando assim, eu vi e ela tem razão, e aí ela tá lá comentando, né? Aí ela tá lá comentando, não, tá lá curtindo, aí vai ficando difícil. Né? Mesmo, se lasca. Que aí, lembra, né? Duas opiniões, duas possibilidades. Eu comentei e concordo, comentei e discordo. Pelo que parece, tá indo pro lado do comentei e concordo. Não sei que lá, não sei que lá. Você entende que a sua credibilidade acaba derretendo um pouco? Escuta o que as pessoas estão falando pra você na internet. Não, eu acho que a credibilidade acaba derretendo um pouco, mas ela acaba fechando um pouco o universo de marcas que gostariam de trabalhar com ela. E também fechando um pouco do público que gostaria de consumir o conteúdo dela. Né? Inclusive, eu dei uma olhada lá no Instagram dela. Ela fez um pronunciamento. Se vocês quiserem lá dar uma olhada, eu vou falar o que ela falou aqui no final. E aí ela tá pagando, obviamente, os comentários negativos, né? Quase não tem comentário... Quer dizer, quase não. Eu achei um comentário negativo feito há 2 minutos atrás, que muito provavelmente essa hora já foi apagado. Mas só deixou pessoas lá falando que é inveja, que é por isso que a internet é muito ruim, né? Que a internet isso, a internet aquilo, que as pessoas são muito agressivas e querem muito mal a outra. Só que eu tenho muita dificuldade de ver tanto essa posição tão angelical e tão linda de uma pessoa que fez um comentário que definitivamente não é um comentário respeitoso com as pessoas. Não é. Não eu. Não precisa me escutar, não, porque também eu falo... E aí, de novo, vou precisar repetir aqui, seu juiz. Eu acho que o senhor já sabe, né, da minha postura aqui, mas eu vou precisar repetir eu não acho que uma pessoa que fez um comentário merece ser linchada em praça pública. Eu acho, e sempre uma coisa que eu sempre lutei muito aqui, nesse canal, foi pela dosimetria da pena, né? Eu sempre lutei muito nesse canal que a gente tenha a resposta às pessoas equilibradas ao nível do que a pessoa fez. Então eu acho que uma pessoa que comenta uma parada dessa, muito absurda, muito fora do tom, muito não sei o quê, pode sim ser questionada e pode sim ser pontuada. Agora, merece ser queimada em praça pública, linchada? Não. Não. Definitivamente não. Então, assim, não tem nem como dizer que eu estou tentando trazer isso aqui, porque definitivamente não é isso que eu estou fazendo. Tá? Uma coisa, amanhã eu já tô falando outra. Eu não sou parâmetro nessa internet de meu Deus aqui, não. Ai, mas tem tanta gente te dando conselho bom por aí. Pelo amor de Deus, escuta, menina Raíssa, que eu vi que você tá tentando ser blogueira, você tá se dedicando, você tá editando bonitinho seus vídeos, tá postando uns conteúdinhos legal e tal. Você entende? Uma coisa é eu que falo uma merda, mas a maioria do meu conteúdo aqui, ó, é fofocaiada, é dia a dia, não tem nada de, sabe? Eu não tento fazer das minhas redes sociais o meu trabalho principal, eu não tento ser profissional aqui e tal, eu não me dedico, mas você tá se dedicando. Não manche isso aí não, por causa de uma cabecinha de ovo. Eu vi que a Granado curtiu o comentário dela, mas eles já se pronunciaram e disseram, gente, foi o estagiário que curtiu sem querer, ele nem leu. Tava interagindo com vocês aqui, saiu curtindo, curtiu. Já tiramos a curtida, a gente não concorda com isso não. Ou seja, nem a Granado que você tava tentando defender, falando que era... Não, e assim, cagada generalizada. Isso foi uma puta crise pra Granado. Ele nem leu. Entendeu? Tava interagindo com vocês aqui. Que é óbvio que qualquer pessoa de bom senso não concordaria com um comentário desse, né, gente? Pelo amor de Deus, acho que isso é uma coisa básica. Identificamos uma curtida indevida em um comentário cujo conteúdo não representa o posicionamento nem os valores da nossa marca. Assim que identificamos o ocorrido, a curtida foi imediatamente removida. Lamentamos que algumas pessoas tenham visto essa interação antes da remoção e qualquer desconforto que isso possa ter causado. Reforçamos que essa interação não representa o posicionamento nem os valores da nossa marca e seguimos ainda mais atentos para que episódios isolados como esse não voltem a acontecer. Isso foi uma bosta para Granado. Já tiramos a curtida, a gente não concorda com isso não. Ou seja, nem a Granado que você tava tentando defender, falando que era altíssimo nível, tá com você desse lado. Nem a Granado tá segurando a tua mão, pelo amor de Deus. Te puxa de volta! Oi, moto. O próximo vídeo que eu vou mostrar assim, ó. Porque eu vou deixar só o áudio pra vocês, porque como tem a foto da pessoa... eu não quero dar nenhum tipo de abertura a ela achar que eu estou usando a imagem dela de forma indevida. Então essa aqui é da amiga Vamos Fofocar, tá? Então tá. Um bando de ralé, um bando de mendigo pobres,
são as pessoas que consomem os produtos da WePink. Sim, meus amores. A Raíssa Lopes, o ABC da Pele, teve a audácia de fazer vários comentários ofendendo os consumidores da WePink. Ela fez vários comentários num post sobre a Granado ter cancelado as lives aqui porque o público estava querendo promoção. Isso acabou atraindo um público WePink da Virgínia. Ela tá lendo o comentário, Os né? pobres, tudo lá, parecendo um monte de mendigo cobrando promoção. Deveriam comprar Avon e WePink. Uma pena que o público da Granado esteja tão pobre e só queria saber de promoção. E ela ainda pede que a Granado faça uma reciclagem do público. Ninguém merece esse povo pobre e chato. Não tão feliz, vão comprar na WePink. Coisa de gente ralé. Coisa de mendigo. Ficam aí chorando e vão comprar na WePink. Um bando de ralé, um bando de mendigo pobres. Tem uma São parte as pessoas importante nesse que vídeo aqui. consomem Vocês vão os entender. produtos. Vocês vão entender já já por que eu tô mostrando todos esses vídeos, mesmo esse aqui da Amigas Vamos Olé. Fofocar. Tá? Esse aqui, ó, ela fez depois um comentário, depois que começaram a cair em cima, né? Não adianta ficarem dodóis e tacar hate pra cima de mim. Não é hate, né, amor? Mas tudo bem. O posicionamento das pessoas nas lives incríveis da Granado foi coisa de gente ralé, coisa de mendigo. E ela reforçou, então, a utilização da palavra ralé e mendigo. Fiquem aí chorando e vão comprar o WePink. E aí, vocês vão ver depois que ela vai falar que ela não, em momento nenhum, falou do público da WePink. E aí eu não sei, ela deve estar falando em outra língua que não em português. Porque em português ela falou sim. E aqui eu não tenho o menor medo de afirmar o que ela falou, porque está escrito, né? E aqui, de novo, fiquem chorando e vão comprar o WePink. Lembra? WePink, pobre e mal educado, ralé e mendigo. Não estou botando palavra na boca de ninguém. Vocês não sabem valorizar marcas nacionais de respeito com qualidade premium, tá? Temos, mais uma vez, agora, um outro vídeo com a foto, só que aí essa como não tem... Como não aparece muita coisa, a gente vai ver. É o vídeo da Joana, o iniciozinho. Eu vou tocar aqui no off e depois eu boto pra vocês. Precisa ter ética. Eu peguei o vídeo de uma página de fofoca porque eu não consegui acompanhar isso em tempo real, mas basicamente essa Raíssa fez um comentário. Joana, que inclusive, não sei se vocês sabem, mas Joana, já tivemos um desentendimento aqui uma vez, numa época. Se eu não me engano, foi um vídeo do Podpah, que muita gente discordou de mim. A Joana foi uma dessas que discordou. Eu discordei dela e ela discordou de mim. Eu acho que num momento num lugar onde todo mundo tem opiniões públicas, né, e pessoas se colocam, né, se posicionam, eu acho que a gente tem que ser adulto de saber que vão ter pessoas que não vão concordar com a gente. E tudo certo. Comentário na página da Granado. De maneira bem resumida, basicamente ela estava reclamando da audiência que estava pedindo por promoção. O X da questão não foi só ela fazer uma crítica a quem estava pedindo promoção, mas sim ela envolveu outras marcas. Ela basicamente chamou as consumidoras da WePink e da Avon de mendigas. O meu espírito de fofoqueira fez com que eu fosse na página dela para entender se ela já tinha se pronunciado sobre o caso, porém na última postagem tinha uma seguidora falando que conheceu ela por conta da polêmica e que ela estava certa sobre o comentário que tinha feito. E olha ela aqui concordando. Ou seja, ela não está arrependida de ter chamado consumidoras de marcas como Avon e WePink de mendigas. O ponto é, eu comecei o meu vídeo falando que influenciadoras precisam ter ética. E o que a atitude da Raíssa tá comunicando pra gente é que não, ela não tem. Claro que os valores que uma marca cobra pelos produtos que ela vende definem qual é o público-alvo dela. Só que nem o influenciador e nem a marca têm direito de menosprezar quem quer que seja. Nesse momento eu tô usando simultaneamente o esplendor da Granado e o batom da Avon. Ou seja, precisa ter muito cuidado. Fora que essa atitude dela fecha muitas portas. Marcas, agências sempre estão de olho no que o influenciador fala e no que a audiência acha do influenciador. Se em uma breve pesquisa eles encontram que o influenciador tem comentários depreciativos quanto a marcas e a público, obviamente eles vão fugir dessa pessoa. Todo mundo tem... E assim, não levem com leveza isso que a Joana tá falando, tá? Não levem com leveza. E aqui eu vou falar de uma pessoa que tem... que não só é formada em publicidade, como tem 20 anos de experiência na área. Trabalhando com influenciadores, tá? E aqui eu não estou falando de leiga que me acha na internet, não. Estou falando de uma pessoa que sabe do que está falando. Vai ser bem difícil essa menina trabalhar com outras marcas hoje em dia. Você que é influenciador, tenha muito cuidado com as coisas que você fala na internet.
Porque eu te digo que depois dessa polêmica, ela pode processar Deus e o mundo. Ela pode processar todo mundo que falar o nome dela. Ela pode processar todo mundo por todos os motivos possíveis e imagináveis. Mas tem coisas que não são apagadas na internet. Infelizmente, eu acho bem difícil. E, de novo, e aí, seu juiz, também, para o senhor deixar bem claro, eu não estou torcendo por isso não, tá? Eu estou fazendo uma análise de uma pessoa profissional, especialista no assunto. Eu não estou torcendo para que isso aconteça com ela, definitivamente, acho que não. Mas vai ser bem difícil ela fazer publicidade com marca. Depois disso aconteceu. E ainda mais depois. Se ela tivesse pedido desculpa, talvez, quem sabe, lá na frente, quem sabe, alguma marca ela esquecesse disso, passasse, tudo certo. Da maneira que está sendo feita, eu não sei. Definitivamente eu não sei. Então não levem isso que a Joana está falando como exagero dela, zero exagero, tá? Em total direito de toda marca tem uma coisa chamada disaster check. Tá? E facilmente uma marca consegue descobrir o que essa pessoa falou, e o que essa pessoa falou definitivamente não é uma coisa leve, tá? Virar marcas ou até mesmo não admirá-las, mas é muito importante ter cuidado na forma como isso vai ser comunicado. Principalmente se você trabalha com a internet e depende de publicidades. Blogueira precisa. E aí, o que está acontecendo? Isso aqui, ó. Essa aqui é a primeira que a gente mostrou aqui, Fê V. Nunes. Aparentemente as pessoas pararam de segurar a própria marimba na internet. Vocês já notaram isso? Se viraliza pro bem e a pessoa fala: eu que disse. Agora apareceu um comentário contrário a ela, ela ameaça de processo? Que história é essa? Eu que fui a ofendida e eu que vou ser processada? Vamos destrinchar minha notificação extrajudicial? Nem sei se eu podia estar fazendo isso, tá? Eu não tenho dinheiro para pagar advogado, que é caro. Mas mais caro ainda é a minha palavra. E eu não vou deitar para basculho. Que história é essa? Eu não sei se eu deixei claro já, né? Acho que deixei. Eu tenho dinheiro para pagar advogado. Você pode falar o que você quer, você pode ofender quem você quer. E a hora que a pessoa que se sentiu ofendida vem dar a opinião dela, cala-te boca, estão tentando me calar? Vou falar nome não, tá? Quem pescar, pescou. Quem tornou público esse assunto aí de notificação extrajudicial não foi eu, não. Eu tô só destrinchando para me defender. Venho por meio deste notificá-lo acerca das publicações realizadas em suas redes sociais envolvendo a notificante. A origem dos fatos decorre de um comentário publicado pela notificante, no qual manifestou a sua opinião pessoal acerca do posicionamento pipipipopopó. Eu tô tentando pular, tá? Pra vocês não saberem exatamente do que eu tô falando. A parte que é muito boa. Embora o comentário possa ser de objeto de concordância ou discordância, trata-se de manifestação de opinião emitida em ambiente virtual, protegida pela liberdade de expressão que eu tenho. Você não. Eu posso falar o que eu quero. Você, eu posso te colocar para baixo do cu do cachorro. Você, vamos continuar. Não autorizando terceiros a exporem a imagem. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês: ninguém expõe uma imagem que já é exposta. Se você colocou a sua imagem no seu perfil e tornou o perfil público, ninguém expôs nada. Expor eu pegar no teu celular privado e jogar nas redes. Agora, se eu tiro um print de um comentário que você fez com a sua rede social, que você pôs a sua foto de perfil, eu não tô expondo nada, porque eu tô expondo você. Vamos lembrar isso aí. Onde é que eu parei mesmo? Não pode reproduzir o comentário de forma descontextualizada, não tem descontexto. O print é justamente para contextualizar. Quem comentou o contexto completo. Exato, aí eu fico confusa. Qual é o descontexto que tem? Porque eu acabei de dar o contexto todo e o contexto não ajuda a melhorar o comentário. O comentário continua sendo bastante problemático. Não sei qual é o contexto onde isso tem qualquer tipo de justificativa. Falar aquilo que foi falado. Promove campanha de ataques, ofensas, constrangimento ou incitação ao ódio em seu desfavor.
Alguém participou de alguma campanha minha? Pelo amor de Deus, me pontue. Eu, inclusive, pedi para me pontuar. Qual foi o momento que eu fiz isso? Ninguém me pontuou nada. E assegura a inviolabilidade da honra, da imagem, da intimidade da vida privada. Não intimidei a sua vida privada, eu nem sei da sua vida privada. Pra ser honesta, nem me importa. Até porque existe a vida privada e a vida pública, e o comentário foi feito na vida pública. Ela não fez isso na sala de jantar da casa dela. Com a sua vida privada, eu nem te conheço. A honra, você entende? Que é uma coisa sua e que se você está ferindo a sua própria honra, ninguém pode fazer nada com isso. Diz que eu que tenho que reparar os danos decorrentes à violação dela. Ela vai me processar. E aí esse é o problema, né? Que na verdade o dano foi causado pela própria. Quando você tem uma ação que causa uma revolta nas pessoas, o dano causado não é pelas pessoas que se sentiram agredidas pela forma como você falou, né, seu juiz? O que você acha? Quando a gente se posiciona de uma forma agressiva, né, e aqui você vai me desculpar, mas não tem uma outra forma de chamar o comentário, quando você se põe de uma forma agressiva, as pessoas que foram agredidas pelo que você falou têm o direito de ficarem chateadas, né? Mesmo que não tenha sido feito especificamente para uma pessoa, foi feita para um grupo, né? Pois é. Inclusive, lembra que eu falei sobre disaster check? Eu rodei um disaster check aqui no nome dela. Disaster check é uma forma da gente buscar na internet se existe alguma polêmica envolvida no nome do influenciador, tá? Tem uma polêmica bem recente, de agosto de 2026, consideravelmente maior do que eu tinha encontrado na busca. O que aconteceu? A pessoa vinha fazendo conteúdo e lives com a Granado. E aqui eu vou dar bastante contexto, tá? A pessoa vinha fazendo conteúdo e lives com a Granado, então aquilo que eu falei no início é verdade mesmo, essa pessoa ela estava envolvida diretamente com a Granado. Há, inclusive, a publicação recente dela comemorando uma live da marca, dizendo que tinha sido um sucesso. Durante uma sequência de lives e promoções, começou a circular um comentário atribuído à influenciadora, reclamando do público que estava participando. O trecho reproduzido em vários posts dizia, em essência, que ela esperava que a Granado mudasse seu público porque seria uma marca premium, que não deveria ter feito tantas promoções e que isso teria atraído um público Pink da Virgínia. Na continuação, aparecem expressões como só gente pobre e mal educada e comparações com mendigos. Tá? Então, a polêmica é Granado, Pink, Virgínia, elitismo. Não sou eu que estou falando, não. É o ChatGPT. Tá? Que é uma das ferramentas que as pessoas usam para fazer disaster check. Tá? A repercussão veio justamente... Estou lendo o ChatGPT. A repercussão veio justamente porque a fala foi interpretada como Granado deveria ser uma marca para gente de maior poder aquisitivo. Desconto trouxe pobre. Público da Pink é pobre e mal educado. Vários perfis começaram a repercutir o comentário como elitista ou classista. Há até uma discussão específica nas redes sobre a relação entre ela ser influenciadora de beleza, já ter trabalhado com a Granado e usar esse tipo de linguagem para falar dos consumidores. E aí aqui a gente entra em mais uma análise minha, como especialista, que quando uma marca ela contrata um influenciador, esse influenciador passa a ser automaticamente, ela não precisa nem ter esse nome, esse influenciador passa a ser embaixador da marca. E embaixador da marca, que quer dizer? Que os valores desse influenciador se aliam diretamente aos valores da marca. Então, se a marca se afilia a um influenciador com valores dissonantes dos seus, isso causa um problema. Porque aí a marca começa automaticamente se eu estou com esse influenciador, eu concordo com os posicionamentos dele. Né? Da mesma forma, o contrário. Um influenciador que se associa a uma marca que tem posicionamentos complicados. Né? Por exemplo, eu fazia a publicidade da Avan. Pode ter pessoas que vão fazer a van, tudo certo. Mas
Saiba-se que uma pessoa que faz uma marca como a Havan está concordando com o que ela falou. E aí aqui não é sobre, porque está certo ou está errado. Mas você está ali sendo embaixador da marca e vice-versa, né? Mas é isso, está aqui já. Tá? Em pouquíssimos dias já está disponível no ChatGPT e qualquer marca que fizer essa busca vai encontrar. Você vai ter que processar muita gente para tirar isso do ar. Para que eu pague a mancha na honra dela, que ela... Gente, se eu não apagar, vão me processar. Porque eu não quis resolver as coisas de forma amigável. Gente, sabe o que é mais amigável do que uma notificação extrajudicial? Não ofender os outros na internet. Ou se, pelo amor de Deus, gente, sem querer ofendi. O meu lado tóxico saiu, pede desculpa ou aguenta a marimba. Você não pode discriminar pessoas na internet e achar ruim que as pessoas se sintam discriminadas. E eu vou te dizer mais, se tivesse me chamado, falado, Fernando, pelo amor de Deus. Às vezes é só é o famoso, nossa, será que isso não é o resultado das minhas próprias ações? E essa parte até que é importante, eu vou voltar um pouquinho. Achar ruim que as pessoas se sintam discriminadas. E eu vou te dizer mais, se tivesse me chamado, falado, Fernando, pelo amor de Deus, eu falei uma merda aqui, eu vi que você fez um vídeo falando sobre isso. Exatamente. Você pode apagar? É porque eu tô recebendo muito hate, mas amor, eu não tenho problema nenhum. Exato. Sabe? Oi, tudo bom, fulana? Eu sou aqui a pessoa que falou o treco. Realmente, cara, me passei, você me desculpa. Tem como você me ajudar? Pô, tô recebendo hate, eu não queria que isso me prejudicasse. Tem como você me ajudar? Pô, aí é um pouco diferente, né? Agora, desse jeito, assédio jurídico, aí já me toca num lugar que não me desce direito. Eu não ia nem fazer esse vídeo se não fosse por isso. Sabe, às vezes, quando a gente se utiliza do direito de uma forma que eu não considero muito legal, eu nem vou me colocar nesse lugar, porque eu quero falar de uma forma até mais geral. Assim. Às vezes a gente se utiliza de algumas ferramentas que acabam o tiro saindo pela culatra, sabe? Efeito Streisand, sabe? Qual é? A Barbra Streisand, numa época, se eu não me engano, tiraram uma foto da casa dela, da mansão dela, uma coisa assim, um jornal, né, deu uma foto da mansão dela. E aí ela processou esse jornal para que esse jornal tirasse, né, a foto. É isso mesmo, gente, posso estar inventando, sempre invento as coisas. Para tirar a foto da casa dela. E aí isso acabou fazendo com que isso chamasse tanta atenção que, no final, todas as pessoas sabiam que foto era essa que queria ter sido tirada do ar e de onde era a casa dela. E aí, a partir de então, passou-se a chamar essa coisa de... para tentar esconder alguma coisa, eu tentei afogar a pessoa que falou, né? Juridicamente, ou normalmente juridicamente, né? E isso acaba tendo um efeito contrário e muita gente passa a ficar sabendo, não pelo que a pessoa fez, mas pelo como a outra pessoa reagiu. Passou a se chamar isso de efeito Streisand, por causa dessa história. É o que está acontecendo aqui. Nenhum com isso, eu teria pagado. Agora, você me mandar uma notificação extrajudicial, sendo que eu não disse nada, quem disse foi você. Isso foi mandado à noite, tá? Deixa eu até ver que horas que era aqui. 9h22 da noite. Eu já estava pronta pra dormir. Eu só mandei pro meu cunhado, que é advogado, e falei, você pode dar uma olhadinha aqui pra mim? Acionei as minhas advogadas voluntárias, vocês, e falei, fiz alguma coisa errada? E aí disseram, você não fez nada de errado. Aí eu não respondi. No outro dia, acordei com um comentário da mesma nas minhas redes sociais dizendo, te enviei uma notificação extrajudicial. Ou seja, ela tornou pública uma coisa que era para ser resolvida entre as partes. Eu não fiz nada, né? E eu respondi falando, olha, vi sua notificação extrajudicial, não acho que foi amigável. Amigável conversa e não ofender os outros, né? Tem coisas mais amigáveis do que uma notificação extrajudicial. Aí ela mandou que viu que eu tô sabendo da notificação extrajudicial, que mantém o prazo de 24 horas para eu apagar. Aí eu respondi, e é isso que eu quero falar para vocês. Recebi a notificação extrajudicial e gostaria de esclarecer alguns pontos. A própria notificação afirma que o comentário da notificante é uma manifestação protegida pela liberdade de expressão. Foi exatamente esse mesmo direito que eu exerci ao comentar um conteúdo que ela mesma publicou de forma pública. Como consumidora das marcas
que ela ofendeu, eu me senti diretamente ofendida pelo comentário em que a notificante chamou os consumidores dessa marca de tatatapipipipopopó, que vocês já sabem o que é. O vídeo apenas comenta essas declarações. Eu não inventei nada, não alterei o contexto e não fiz ataques pessoais. A notificação diz que eu incentivei ataques, expus a notificante, mas em nenhum momento aponta qual parte do meu vídeo seria falsa ou ilícita. Se existe algum trecho específico que entendem ser ofensivos, eu peço que seja indicado. Também acho importante registrar que foi a própria notificante quem tornou pública a existência dessa notificação. Comentar no meu vídeo notificação extrajudicial enviada por direct. A partir desse momento, o assunto deixou de ser apenas entre as partes. Por isso, simplesmente apagar o vídeo agora, sem qualquer explicação, passaria para o meu público a impressão de que eu reconheci ter cometido algum erro ou divulguei informações falsas, o que não corresponde aos fatos e afetaria a minha credibilidade. Continuo aberto ao diálogo, mas não concordo que comentar um conteúdo público de forma respeitosa e sem criar fatos constitua qualquer irregularidade. Atenciosamente, Fernanda Nunes Espercó. Sabe qual que foi a resposta? Mantenho meu prazo, apaga em 24 horas. Não me justificou qual foi a parte ofensiva, não disse aonde que eu menti, não disse aonde que eu fui ilícita e disse que toque, quem é a Polícia Federal, vai me processar. E aí não tem como a gente dizer que essa é uma tentativa amigável de resolver a situação quando não há nenhuma forma amigável de tentar resolver a situação. Né? Porque se depois da pessoa falar, olha só, desculpa, não aconteceu isso que você está falando, e a pessoa fala, não importa, eu quero que você tire do ar, aí realmente vai ter que ser resolvido de outra maneira. Aí é melhor deixar entrar na justiça mesmo. E aí, sempre lembrando que eu já falei aqui para vocês, né? Processar qualquer um processo, o difícil é ganhar, e às vezes quando a gente perde, a outra pessoa precisa pagar não só o advogado que ela usou, mas como também o advogado da outra parte. Né? Para a pessoa não sair no prejuízo, porque isso já é... Por que é que o advogado faz? Por que é que a justiça muitas vezes manda a outra pessoa pagar as custas da outra pessoa? Porque não se pode utilizar da incapacidade financeira da outra parte para que a outra parte seja coagida a fazer o que uma parte quis. E aí é o que acaba acontecendo. A gente sabe que, infelizmente, existe um problema no judiciário hoje, né, onde muitas pessoas acabam precisando fazer empréstimo, né? Fazer um empréstimo, se enrolar financeiramente para pagar um advogado de uma pessoa que, para ela já tem advogado mesmo. Então, para ela não faz a menor diferença se utilizar desse advogado para entrar na justiça. Então, usa-se desse poder para coagir a pessoa a fazer o que ela quer, caso... Porque mesmo que ela ganhe na justiça, ela ainda assim vai se prejudicar pela quantidade de dinheiro, de estresse, de tempo que é passar pelo processo. Mas como, de novo, já falei, eu tenho capacidade de pagar um advogado e eu não tenho o menor problema de criar um estresse, né, de ter que ir para juizado ou participar de coisa, vamos lá. Vamos lá. Porque aí se processou essas pessoas, vai ter que processar todo mundo junto. Aí vai ser legal, entendeu? Porque aí o prejuízo vai ser um pouco pior. Porque é bastante gente para processar. Né? Que aí não vai dar para processar só um, não processar todos. Então eu acho que vai valer a pena aqui putz, foi mal, caramba, que merda. Né? Porque senão, aí vai ser um monte de processo. E aí o problema é que eu também não sei se a justiça vai curtir. Não sei, né? Complicado. Eu honestamente não sei se estou cometendo algum delito. Os advogados que viram o caso disseram que não viram um erro da minha parte. Eu só comentei coisas que estavam públicas, não foi eu que expus e ainda de forma muito respeitosa. Mas é isso, meus amigos, não gostaria. Mas se eu tiver que me defender juridicamente, eu vou me defender juridicamente. Aparentemente as pessoas param. Sim, e não parou por aí não, tá? Porque a coação jurídica continua com outras pessoas. E disse que vai me processar se eu não apagar o vídeo. E disse que vai me processar se eu não apagar o vídeo, viu? Mas assim, amiga, eu sou consumidora da WePink, entendeu? Eu sou pobre, mendiga e ralé. Como que você vai me processar? Eu não vou ter dinheiro, amiga, pra te pagar. Infelizmente, vai ser assim, um serviço comunitário, ali pintar o muro. Assim, mal é mal uma cesta básica. E nesse final de semana eu recebi um extrajudicial da advogada da querida,
né, me dando um prazo aqui de 24 horas para me estar removendo o vídeo que eu fiz sobre ela, no comentário que ela fez numa página pública e não quer que ninguém comente. Por favor, né? Eu não respondi, né, porque eu não sou obrigada a responder. Aí me enviou outro e-mail, né, dizendo que viu meu comentário sobre eu ter recebido, né, a extrajudicial, então eu estava ciente. Aí ela deu mais aqui, ó. Dessa forma, reiteramos que o prazo concedido para remoção voluntária do conteúdo objeto da notificação encerra às 1h08 da manhã. Ela me mandou a notificação 1h08 da manhã de sábado. Já tava até dormindo, meu amor. E disse que vai me processar se eu não apagar o vídeo, viu? Mas assim, amiga, eu sou consumidora da WePink, entendeu? Eu sou pobre, mendiga e ralé. Como que você vai me Complicado, né? processar? É isso, continuou, tá? Aqui, ó. Joana também recebeu. Notificação extrajudicial pode ser uma ótima estratégia de advogado, porém nem sempre é uma boa estratégia de relações públicas. Na última semana, eu fiz um vídeo Sei se vai ser falando bom sobre pra a carreira polêmica que todo mundo estava comentando da influenciadora que fez um comentário pra lá de controverso. Pois acreditem, na madrugada de sábado para domingo, mais especificamente às 1 da manhã, eu recebi uma notificação extrajudicial no meu e-mail. Naturalmente, sentei para ler e fiquei sem entender por que eu estava recebendo isso. Como a advogada não fez especificação de nada, eu solicitei que ela listasse aquilo que ela acreditava que era danoso para a cliente dela. No domingo pela manhã, ela me respondeu e quando eu li, eu fiquei incrédula. Um dos pontos que mais me chamou a atenção foi ela ter dito que eu coloquei palavras na boca da cliente dela. E na minha resposta eu deixei claro que eu acabei retirando palavras da boca da cliente dela, porque ela tinha Olha que coisa. No vídeo afirmo que ela basicamente chamou as consumidoras da WePink e da Avon de mendigas, expressão utilizada como síntese interpretativa de comentário público em que a própria notificante escreveu, entre outras afirmações: só gente pobre e mal educada, os pobres tudo lá parecendo um monte de mendigo cobrando promoção, deveriam comprar Avon e WePink não gramado, público ralé, granado, público ralé. Não foi tirado nada. Ué. dito coisas muito piores daquilo que eu tinha colocado no meu vídeo. Mas o motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo é porque ele faz parte da linha editorial Análise e a gente pode tirar uma lição muito valiosa dele. Para um advogado, a notificação extrajudicial pode ser um recurso maravilhoso. Porém, para um Relações Públicas nem sempre vai ser uma boa estratégia. Me usando de exemplo, se eu não tivesse sido notificada extrajudicialmente, eu não estaria gravando esse vídeo. Assim como as outras influenciadoras que foram notificadas também não teriam gravado um segundo vídeo falando sobre o mesmo caso. Então, do ponto de vista de um Relações Públicas, o que essa nota extrajudicial promoveu foi um aumento da situação. O assunto que facilmente morreria em 2 semanas se prolongou. E isso fez com que marcas fossem cobradas e publicidades removidas. Percebe como teria sido muito mais simples ter dito: me desculpa, gente, eu me equivoquei na forma como eu me comuniquei? Mas não, o caminho escolhido foi muito mais difícil e fez com que o assunto seguisse em alta. Então, complementando o vídeo em que eu falo que blogueira precisa ter ética, eu afirmo que blogueira precisa se tratar como uma empresa. Não dá pra sair pessoalizando todas as situações e tratar como se todo mundo te odiasse. Às vezes a única coisa que você precisa fazer é abrir os ouvidos e ter humildade pra aceitar que sim, você pode errar. Notificação. E às vezes, quando a gente não consegue fazer isso, é parte do advogado fazer isso. É parte do advogado ou da advogada falar: olha, fulana, eu acho que aqui você errou. Né? A gente pode, sim, você tem todo o direito de não querer que as pessoas incitem ódio contra você, falem que você merece isso, você merece aquilo. Porque é importante uma coisa, né? Criticar uma pessoa e falar que discorda dela não é incitar ódio. Não é incitar ódio. Incitar ódio é: essa pessoa merecia apanhar na rua. Essa pessoa, vamos lá achar a casa dela. Vazem os dados dela. Isso é incitar ódio. As pessoas aqui não estão fazendo isso. Né? Você discordar da pessoa. Né? Ah, mas aí esse vídeo que está fazendo está dando visibilidade, vai ter gente doida na internet. Tá, mas você não é responsável por ter gente desequilibrada na internet. Aí processa essas pessoas. Se alguém chegar e falar assim: essa menina merece não sei o quê, aí você pode processar essa pessoa com todo o direito. Não é porque, e aí é importante sempre trazer isso, não é porque você teve uma atitude que não é tão legal e que é passível de crítica, que as pessoas podem cometer crimes contra você. Não pode. E aí parte da advogada de chegar para ela e falar assim: olha, a gente pode sim monitorar as pessoas que estão se passando e as pessoas que estão, por exemplo,
incitando crime contra você e tudo mais, eu acho que isso sim. Agora, as pessoas que estão te criticando, dizendo que não gostaram do que você falou, aí eu acho que as pessoas também têm o mesmo direito que você teve de falar, né? Outra coisa importante. Aqui perguntaram como que vocês podem dar moral para uma influenciadora dessa, porque ela, logo depois da polêmica, postou uma publicidade com a L'Occitane Brasil. E a L'Occitane, olha aí, olha o resultado já rápido do que aconteceu. Fiquei sabendo desse ocorrido hoje, e assim que tomei conhecimento, curioso uma marca falar em primeira pessoa do singular, fiquei sabendo desse ocorrido hoje, e assim que tomei conhecimento, iniciei imediatamente o processo de encerramento de qualquer relação contratual com a influenciadora. A L'Occitane ao Brasil não compactua com qualquer forma de discriminação, preconceito, discurso de ódio ou falta de respeito. Esses comportamentos não refletem os valores da nossa marca, que acredita na diversidade, no respeito e na valorização de todas as pessoas. Agradecemos por nos alertar sobre... Deve ser a questão, não sei. Aí você vai processar a L'Occitane por não ter concordado com o que você falou? Porque aí tem que processar a L'Occitane também. Porque como assim? Porque eu tenho certeza absoluta que entre você e a L'Occitane tem um contrato. E eu tenho certeza absoluta que nesse contrato tem uma cláusula de proteção da imagem da L'Occitane. E que a L'Occitane ela pode quebrar o contrato caso você se envolva numa polêmica. E aí, eu não sei se você vai entrar com processo contra a L'Occitane. Né? Tá. Eu não quero que esse vídeo se estenda muito mais, eu quero mostrar aqui esse vídeo da Carla falando sobre... Porque ela vai falar mais num lugar mais técnico, né, da questão da Granado. E aí depois eu vou mostrar para vocês o pronunciamento dela. E a Granado, hein, menina? Meu Deus do céu, que shit show que foi esse rolê nos últimos dias. Pra você que não tá sabendo, a Granado tava fazendo aquelas lives, e aí nas lives tava rolando promoção e tal. E uma galera que tava na live tava pedindo um desconto mais agressivo. Primeiro de tudo, gente, estratégia de live, qualquer marca, acho que poucas, assim, que não são assim, mas, cara... Chanel não faz live, entendeu? Estratégia de live é uma estratégia de venda agressiva, é promoção. Então, a pessoa vai pedir uma promoção mais agressiva numa live, é normal. O mercado funciona dessa forma. E depois que aconteceu a live, algumas pessoas continuaram falando que a promoção não estava muito boa, etc. E aí uma infeliz, acho que chama Raíssa o nome da menina, comentou um negócio do tipo, espero que a Granado revise seu público urgentemente, porque esses mendigos que ficam pedindo promoção, esse bando de pobre. Tipo assim, um comentário... Sabe um comentário que uma mulher conservadora de 68 anos faria? Ela fez esse comentário numa rede social. E, óbvio, a galera caiu matando em cima dela, só que o grande ponto aqui... E aí eu vou repartir essa análise / fofoca em duas partes, que é... Granado curtiu esse comentário. Pois é, menina. E aí apareceu lá a curtidinha e... Eu, sinceramente, acho que o social media da Granado foi de open to work, tá? Ele foi de open to work. Não tem... Tá ali caçando emprego, vai ter que dar seus pulos. Porque quando você tá trabalhando num perfil, assim, corporativo, de marca, você... Sem a menor dúvida alguma, a cabeça rolou. Com certeza. Porque é um like que foi dado de forma descuidada. E se a pessoa foi demitida, foi com razão, tá? Vocês podem querer defender, porque, poxa, que pena, a pessoa não prestou atenção, não sei o quê, mas com razão. Toda a razão do mundo, a Granado, se a Granado demitiu essa pessoa. Tem que interagir com as pessoas que estão comentando. E aqui não tem nada elitista, ou não sei o que, etc, no que eu tô falando. As relações comerciais, as pessoas elas precisam saber do nível da responsabilidade que é. E social media não é uma coisa bobinha. Social media você tá ali com um nome da empresa na mão. E você pode criar um puta problema para ela, como essa pessoa criou. Muitas pessoas, e aí eu tenho quase certeza que o cara ou a menina curtiu esse comentário por piloto automático. Só que pilotos automáticos... Com certeza, até porque a pessoa nunca ia olhar um comentário desse em sã consciência e ia curtir. Ela curtiu porque deve ter simplesmente ido lá, todo mundo falando bem da Granado, vamos curtir. Automáticos não são permitidos, né? Piloto automático não é permitido, ainda mais porque a live estava passando por polêmicas. Então, se a pessoa fez um piloto automático numa live polêmica, é pior ainda, né? Em rede social de marca. Porque, porra, você
Você curtiu um comentário elitista. Mas assim, a gente precisa dar a César o que é de César. Porque a Granado tem 156 anos e essa eu acho que é a primeira polêmica que eles se envolvem. Então, assim, eu acho que tá de bom tamanho. E isso é assim, eu acho que essa parte aí da marca é a menor parte, porque tem uma justificativa muito forte pra essa curtida de comentário que Com não certeza. foi eles concordarem com o posicionamento. Em relação à menina, é assim, ela falou, ai, Granada não seria louca de esse concordar com uma povo, parada dessa. eu falo chamando de menina porque ela foi imatura, ela não é uma mulher, ela é uma menina. Ai, porque esse povo deveria ir consumir Avon, deveria ir consumir o Pink. Vamos lá. A Granado, novamente, é uma marca de 156 anos que cresceu vendendo sabonete em barra. Então, assim, por mais que eles tenham perfume ali na faixa dos 300 e pouco é o preço cheio do perfume deles. Hoje você encontra perfume dupe por 300 e poucos reais. Então, não é assim, para o nicho de perfumaria, que é o nicho que ela deve estar falando em relação a Granado, esse ticket é baixo ainda. Granado não é uma marca premium. A Granado, ela se posiciona muito próximo do preço da Natura. Natura não é uma marca premium, mas também não é massiva. Ela tá ali no... Importante dizer, deixar bem claro, e eu acho que vocês sabem disso, é que falar que uma marca não é premium não quer dizer que não é uma marca que não é de qualidade, que não é uma marca boa, muito pelo contrário. Só quer dizer, é um posicionamento de público e de mercado. Tá? E aí ela vai tentar depois usar desse argumento um pouco para falar que não estava falando, né? Agora, desculpa, quando você vai fazer uma análise de público, você não fala assim, é um público pobre, mal educado. Aí não é uma análise de público, né? No upper mass. Que ódio, que olha, tá vendo? Só tô olhando aqui rapidinho a Royal Prestige dela aqui atrás, essa panela caríssima, que você tem que entrar num clube secreto para comprar essa porra. Queria tanto, já tentei tanto comprar uma, mas já é impossível. Que a gente chama, que é tipo massivo plus, assim, massivo Pro Max. E aí tem outro ponto também, que é... Ai, meu Deus, ela ficou falando da Avon, etc. Ela, como influenciadora, deveria fechar o cu dela pra falar da Avon, porque ela não faz ideia quanto a Avon paga. A Avon, a Natura, a Mary Kay, essas marcas que a gente acha que são marcas massivas, que são marcas de pobre, que não são, claramente. Trabalhei na Avon por 8 anos. É isso, marca barata não é marca de pobre, né? Você paga, obviamente, que isso se direciona a um público específico, né? E também a uma busca específica de... por exemplo, um gloss da Boca Rosa é R$80. Um gloss da Dior é 600. Um gloss um corretivo da Shiseido é R$900. Você vai ter, obviamente, uma entrega de acordo com o preço e também um direcionamento para público específico. Agora, não quer dizer que exatamente é um povo pobre, mal educado, ralé e mendigo, né? Aquele lugar. Gente, essas marcas pagam muito bem para fazer uma publicidade. Então, ela deveria pensar muito antes dela fazer um comentário pejorativo para a Avon, sendo ela uma criadora de conteúdo. Porque a Avon é uma empresa super boa para fazer publicidade essas... E outra, empresas como Natura, Avon, Boticário, são empresas gigantescas, centenárias no mercado, e empresas que têm dinheiro para fazer pesquisa que várias outras mais caras não têm. Que tem uma capacidade absurda. Um shampoo de Elseve, que vende até no mercado, tem tecnologia que um shampoo de blogueira não consegue chegar. Você já viu o tamanho dos laboratórios de L'Oréal pelo mundo? Então, assim, o que vai para vestir, vai uma versão para L'Oréal, para Elseve do shampoo do mercado. Então, é muito estranho, muito esquisito se posicionar e colocar uma marca, botar a Avon como uma marca de pobre, mal educado. E, desculpa, não estou botando palavras na boca de ninguém. Está escrito ali. Essas Big Three aí, o Bote também, tipo, Bote... Cara, uma pessoa do Boticário que tá lendo esse comentário dela, não vai contratar ela pra fazer uma publicidade. Ela acabou de perder uma oportunidade de trabalhar com marcas maravilhosas, que não só pagam bem, como tem um time muito bom, as pessoas são legais, eles topam as ideias que a gente quer fazer. E aí ela, como influenciadora, se queimou com as 4 maiores marcas de beleza do Brasil. Morre a esquecível, né? Porque a gente já nem sabia o nome dela, a gente ficou sabendo o nome dela por causa de uma coisa negativa. E toda vez que um criador de conteúdo, vocês que criam conteúdo e estão vendo esse vídeo,
Quando vocês forem falar de alguma marca ou de algum produto de alguma marca, se vocês não têm nada positivo para falar, mas você precisa fazer uma crítica, leia, releia, escreva, peça para alguém ver se o tom tá legal. Porque numa dessas, vocês perdem trabalho para a vida inteira. Olha que beleza. Porque eu tenho certeza que teu nome rodou. Teu nome rodou em todas essas marcas. Teu nome não rodou só na Granado, não. Rodou em todas essas marcas. E aí tem outra também, né? O E-Pink, eu tô aqui sempre falando, né? Porque tá sempre envolvido em polêmica, etc. Mas a gente não pode negar que o faturamento da E-Pink é absurdo. Assim, tá reclamando, mas não reconhece, não sabe reconhecer de forma respeitosa o faturamento dessas marcas. Que já foi envolvido em vários escândalos e etc. Sim, continua faturando muito. Acho que fica aí a reflexão. E a Granado? E aí vamos agora para o pronunciamento dela. Sim, o pronunciamento que ela postou ontem. E aí o que eu vou fazer? Não vou usar a imagem dela de forma, né, irregular, como ela está gostando de colocar por aí. Né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou narrar o que ela está falando. Tá? Então tá bom. Oi, gente, vim aqui conversar com você e com as pessoas que me seguem sobre um comentário meu que repercutiu e está repercutindo nas redes sociais. Tá? Eu nunca me envolvi em polêmica e por isso que até o presente momento eu não tinha vindo aqui antes fazer algum posicionamento, porque eu não queria que tivesse tomado a proporção que tomou, considerando que o comentário já havia sido removido. Mas aí eu resolvi fazer, tentar processar todo mundo que está falando de mim, e aí acabou que parou até aqui no canal. E eu também não queria trazer essa energia para o meu perfil. Eu só queria falar que os outros são pobres, mal educados, ralé e mendigo no perfil dos outros. No meu perfil eu não queria trazer essa energia. Essa energia, sabe? Putz, tão cristalina, linda. Uma energia de muito amor, paz e união. Uma coisa que acontece muito aqui na internet é que as pessoas não tentam entender a fundo o que está acontecendo e acabam criando uma narrativa distorcida. O que aconteceu foi o seguinte. Para quem não sabe, a Granado faz live no TikTok. Assim como outras marcas, vendendo seus produtos, ensinando sobre eles, fazendo promoções, etc. E eu estava assistindo as últimas lives da Granado no TikTok porque eu queria aproveitar as promoções para comprar produtos de marca. E também porque algumas amigas minhas estavam apresentando essas lives. Infelizmente, o público da Granado não estava satisfeito com essas promoções. O público pobre, mendigo, ralé e mal educado. Eles estavam pedindo perfumes com 70% off de desconto. Estavam dizendo que as lives estavam sendo perda de tempo. Começaram a atacar a Granado. Inclusive, atacar também as minhas amigas, que na verdade só estavam seguindo um roteiro. E aí, de novo, é o que eu falo para vocês, né? Eu sinto que esse comentário veio de um momento de muita frustração, ficou muito chateada, não gostou, e dá para entender. Dá para entender. Dá para justificar? Não dá. Mas dá para entender de onde veio essa frustração. E aí eu acho que depois, quando o sangue esfria, vale um posicionamento um pouco mais relaxado. Mas vamos ver como que ela se posicionou. Então não é culpa dela se as promoções não estavam do agrado do público da Granado, definitivamente não. Depois da última live, os ataques não pararam. Eu, sendo consumidora da marca e tendo um respeito enorme pela Granado, e vendo que eles não mereciam aquilo que estava acontecendo, fiquei muito triste com toda aquela situação, até porque eu sou uma pessoa que com 10, 20, 30% de desconto, fico super feliz. E eu consegui aproveitar para comprar produtos da Granado. Para mim, as lives não foram uma perda de tempo. E aí eu fiz um comentário num post terceiro, e foi aí que terceiros começaram a usar um print desse comentário para distorcer o ocorrido. O que distorceram? Desculpa, a gente assistiu aqui todos os vídeos. Todos os vídeos, ninguém distorceu nada. Todo mundo leu o que você falou. Para distorcer o ocorrido, para me difamar e criar uma versão de mim que não condiz com a realidade. Aí é muito difícil, porque a gente só consegue criar uma versão de você a partir da maneira que você se posiciona. E quando você faz um comentário falando que o público de tal marca é pobre, mal educado, que parece um monte de mendigo querendo promoção, e por favor, vamos limpar esse público, que é um público muito ralé, é difícil a gente ter uma outra opinião. Né? Eu peço desculpas se as pessoas me entenderam errado. Ninguém te entendeu errado, as pessoas te entenderam certo. Elas só discordaram do que você falou. Se as pessoas interpretaram errado o que eu falei, qual é a interpretação correta do que você falou? É difícil interpretar de forma correta a frase que você usou. Não sei aonde. Eu juro, eu tô fazendo esse esforço. E quem me conhece sabe
Quem acompanha esse canal sabe a forma respeitosa que eu tenho de me posicionar sobre as coisas e sempre dar o benefício da dúvida para as pessoas, porque eu acho que as pessoas merecem a presunção de inocência e o benefício da dúvida. Só que aqui é um pouco complicado dizer que as pessoas interpretaram errado o que você falou. Sabe? Estão dizendo que eu não uso ou não trabalho com determinadas marcas. Ninguém falou isso. Cujos produtos têm um custo menor. Inclusive disseram que eu chamei a Avon de uma marca de pobre. Mas foi exatamente isso que está escrito. Não tem forma distorcida que consiga entender outra coisa daquele texto senão isso. Sim, você falou que a Avon, pessoas que deveriam comprar a Avon e o Pink, e aí depois lá em cima você fala o Pink, marca de pobre e mal educado. As pessoas deveriam comprar a Avon, vamos limpar esse público. Inclusive disseram que eu chamei a Avon de uma marca de pobre, isso não é verdade. A Avon simplesmente vende produtos com preços baixos, bem como a WePink. A WePink é uma marca que faz promoções agressivas de seus perfumes e de mais produtos. E por isso, na minha opinião, a Granado, de alguma forma, atraiu esse público para ela. E as pessoas tiveram o mesmo comportamento, de só querer saber de promoção. E mais nada. Por isso que eu até usei o termo mendigar. Além disso, tudo de bom que os experts da perfumaria falaram nas lives da Granado. Tudo de bom que os experts falavam nas lives da Granado era ignorado pelo público. Quem me conhece, quem me acompanha, quem sabe da minha história, sabe que eu uso e indico Avon, Pantene, Dove, Boticário, Natura, entre outras marcas com produtos mais acessíveis. Desde que eu criei esse perfil, o ABC da Pele, eu faço isso porque essas marcas estão presentes na minha vida. Há mais de uma década eu uso essas marcas por causa da minha avó e da minha bisavó, que são as mulheres que me criaram e que usaram esses produtos. Apesar de eu usar e indicar muito produto caro, eu também uso e indico produtos mais baratos. E aqui você vê que a gente entra numa falácia de desvio do que está sendo discutido, né? Você fez um post, vamos lembrar, um post chamando as pessoas que estavam na live da Granado e de consumidoras da WePink, o que é um crime, de pessoas pobres, mal educadas, ralé e mendigas. Não tem distorção dessa frase, né? Era só ter olhado o meu perfil e os meus conteúdos para entender que o meu comentário não foi dirigido ao Avon, não foi dirigido ao WePink. Aí, meu amor, você vai falar com a Avon. Eu tenho certeza absoluta que o escritório inteiro da Avon discorda de você. Mas sim ao público mal educado da Granado. Que se comporta... Faltou o pobre e ralé, também que você usou. Que se comportou da forma que se comportou perante a marca. E nessas horas é extremamente importante olhar para o outro lado da história. Porque eu fiquei muito chateada de ver pessoas colocando palavras na minha boca. Aí, realmente, às vezes uma mentira contada muitas vezes vira verdade. Mas nesse momento não vai virar, não. Porque não tem ninguém botando nada na tua boca. Distorcendo o que eu falei, me difamando. E para quem não me conhece, não me segue, eu te convido a ir até o meu perfil e olhar post por post para me conhecer melhor. Eu valorizo muitas marcas nacionais. Inclusive, eu fui a criadora de conteúdo digital que mais influenciou as pessoas a participarem do programa Bote Recicla, que é um programa onde a Boticário recolhe embalagens vazias de produtos de beleza de qualquer marca, inclusive as pobres e mal educadas, para fazer o seu correto descarte. E eu fiz isso sem ser paga, sem o objetivo de ganhar nada. Parabéns. Quando eu vou reciclar minhas embalagens vazias, na maioria das vezes, eu só vou na loja do Boticário para fazer isso. E não compro nada, só descarto e ponto final. E eu também ensinei as pessoas a fazerem o mesmo na Natura, porque a Natura também tem esse mesmo programa de coleta de embalagens vazias, de produtos de beleza de qualquer marca. Portanto, o que o meu comentário quer dizer é que para as pessoas mal educadas, que não estavam satisfeitas com as promoções, isso porque as pessoas não estarem satisfeitas com as promoções tornam elas mal educadas. Porque elas devem calar a boquinha delas caso algo não... Porque, assim, uma coisa é xingar a marca, filha da puta, não sei o quê. Não. Outra coisa é falar, gente, não tá valendo a pena as promoções, desculpa. As pessoas mal educadas da Granada que só sabiam reclamar da marca para essas mesmas pessoas comprarem com outras marcas. Mas em conta de pobre... mas em conta não foi o que você usou. Você falou de pobre, mal educada. Em conta como a Avon e a WePink.
Principalmente a We Pink, porque quem conhece a marca sabe que os descontos de perfumes deles são agressivos. Eu sou muito leal às marcas que eu gosto, que eu uso. Quando eu gosto de uma marca, eu defendo ela mesmo. E quando eu não gosto, eu também me posiciono, dizendo que eu não gosto da marca, que eu não gosto do uso dos produtos dessa marca. Além disso, todas as medidas judiciais cabíveis foram e estão sendo tomadas. E, mais uma vez, repito aqui para você, não perca seu tempo me mandando uma notificação extrajudicial. Entre direto com o processo. Nesse quesito, felizmente, eu estou sendo bem amparada, não parece. Porque se você estivesse sendo bem amparada, alguém estaria falando para você, amiga, abaixa um pouco a bola. Porque você vai me desculpar, mas é tirar de idiota as pessoas falando isso que você está falando. Não foi isso que você falou, não. Tá? Nesse quesito, felizmente, eu estou sendo bem amparada, mas eu fiz esse vídeo com o objetivo de trazer mais clareza quanto ao comentário que eu fiz. E também para trazer a importância de a gente sempre analisar os dois lados da moeda. E eu analisei, e o teu lado não está muito bom. Antes de promover ataques de ódio, discordar não é ataque de ódio. Discordar e te criticar não é ataque de ódio. E linchamento virtual. Linchamento virtual também não discordar de você não é te linchar virtualmente. Os conteúdos do nicho de beleza e skincare vão continuar por aqui. As dicas de produtos caros e produtos baratos vão continuar da forma que sempre foi. Eu vou continuar indicando e usando os produtos da Granado, da Pantene, da Avon, da Dove e de outras marcas aqui para vocês. Talvez essas marcas aqui não gostariam mesmo de que você passe a divulgar o produto delas. Vou continuar ajudando inúmeras mulheres a se cuidarem, não só exteriormente, mas também interiormente, contanto que elas não sejam pobres e mal educadas. Essas partes, quando eu olho para a câmera, só para deixar bem claro, para não parecer que eu estou colocando palavras na boca dela, quando eu olho para a câmera sou eu que estou falando, tá? Porque eu sei que muitas pessoas começaram a fazer terapia por minha causa. Começaram a parar de comer carne por minha causa. Começaram. Aí é aquela história, né? Pô, não adianta querer salvar os animais e querer chamar a gente de pobre, mal educada, mendiga. Começaram a ajudar ONGs animais por minha causa. Então eu sei que eu tenho um papel muito importante nas redes sociais. E esse papel vai continuar sendo exercido da maneira como sempre foi. E é isso. Agradeço pelo tempo que vocês disponibilizaram para assistir esse vídeo. Eu ia falar mais, mas eu acho que eu já falei o suficiente do que eu achava aqui, né? E é isso. Tô arranjando uma dor de cabeça para mim? Talvez eu esteja. Mas às vezes vale a pena a gente arranjar uma dor de cabeça para a gente fazer o que a gente acha justo. Um beijo.